Lorena Silva nunca imaginou que um gesto de R$ 3,50 mudaria sua vida para sempre. Era terça-feira, 6 da manhã, e o Grand Paul Hotel cheirava a lavanda artificial e dinheiro antigo. Ela empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor do 12º andar, quando ouviu vozes tensas vindas do café panorâmico. Aproximou-se devagar, instintivamente protetora, e viu a cena. Um homem de terno impecável, moreno, de traços que misturavam elegância e cansaço, revirando os bolsos diante do gerente carrancudo. Esqueci a carteira no quarto, explicava em português hesitante, com sotaque que Lorena não soube identificar. O gerente cruzou os braços. Senhor, esse café custa R$ 3,50. Não posso liberar sem pagamento. O constrangimento pairava no ar como neblina espessa. Lorena conhecia aquele peso, a humilhação silenciosa de quem não consegue provar que é digno. Sem pensar muito, puxou 3 moedas e 2 notas amassadas do bolso do uniforme, depositou-as no balcão e disse baixinho: "Está pago." O gerente franziu a testa. O homem ergueu os olhos, surpreso, e encontrou o olhar dela, sereno, sem julgamento, sem espera de gratidão. Ele murmurou um obrigado quase inaudível. Lorena apenas acenou com a cabeça e voltou ao corrinho, empurrando o carrinho como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia acontecido. Para ela, fora apenas mais um gesto automático, do tipo que aprendera com a mãe. Preservar a dignidade alheia custa pouco e vale muito. Para ele, porém, foi a primeira vez em anos que alguém o tratou como ser humano e não como cifra ambulante. Malik Al-Rahman, herdeiro de uma holding bilionária no Oriente Médio, passou o resto do dia pensando naquela mulher de uniforme bege e olhos profundos. Não conseguiu esquecê-la. 3 dias depois, Lorena estava dobrando lençóis na lavanderia quando Silene, a gerente de hospedagem, apareceu com o rosto vermelho de raiva. "Você pagou a conta de um hóspede sem autorização?" Lorena secou as mãos no avental. "Paguei do meu bolso. Não usei dinheiro do hotel." "Não importa. Você quebrou o protocolo. Funcionários não interferem em transações de clientes. Isso é advertência oficial." Lorena mordeu o lábio. Não por medo, mas por cansaço. Conhecia bem esse jogo. Sempre havia um motivo para humilhar quem vinha de baixo. Naquela noite, Lorena voltou para casa com a advertência entalada na garganta e R$ 300 a menos no orçamento do mês. Lucas, seu irmão de 16 anos, estava estudando matemática na mesinha da sala. Marina, a caçula de 12, desenhava num caderno velho. As 2 crianças que ela criara sozinha desde os 19 anos, quando a mãe sucumbiu ao câncer e o pai desapareceu nas sombras da irresponsabilidade. "Conseguiu as apostilas, Lô?" perguntou Lucas sem levantar os olhos. Ela mentiu que sim, mas sabia que teria que esperar mais um mês. A advertência no hotel significava menos turnos extras. Menos turnos significava menos comida farta, menos material escolar, menos segurança. Significava voltar ao estado permanente de alerta que ela conhecia tão bem. Mas Lorena não reclamou. Apenas ferveu água para o macarrão, temperou com alho e óleo e serviu os irmãos com um sorriso que escondia o nó no estômago. 3 dias depois, o impossível aconteceu. Era sábado de manhã e o bairro estava acordando devagar quando um barulho ensurdecedor cortou o ar. Helicóptero, preto, reluzente, descendo no campo do céu como uma nave alienígena. Vizinhos saíram às janelas. Crianças correram para ver. Celulares gravaram tudo. Lorena estava pendurando roupa no varal quando Marina gritou da janela: "Lô, tem um homem de terno vindo para cá!" Ela desceu as escadas correndo, o coração disparado sem entender nada. E então o viu. Malik Al-Rahman atravessava a rua de terra com 3 caixas embrulhadas nas mãos e um buquê de flores brancas no braço. Atrás dele, 2 seguranças mantinham distância respeitosa. Ele parou diante do portão, respirou fundo e disse em português ainda incerto: "Lorena Silva?" Ela congelou. "Sou eu. Vim agradecer pelo café." O silêncio foi quebrado por risadas incrédulas dos vizinhos. Dona Cida, a fofoqueira oficial da rua, já estava no portão anotando mentalmente cada detalhe. Lorena sentiu o rosto queimar. Não precisava, murmurou cruzando os braços. Precisava sim. Malik estendeu as caixas.
Você me tratou como gente. Não como cliente, não como estrangeiro. Como gente. Isso vale mais que café. Lorena olhou para as caixas, desconfiada. Malik abriu a primeira caixa com cuidado, revelando um tablet novinho, ainda lacrado. A segunda continha um voucher para cursos online de enfermagem, válido por 2 anos. A terceira guardava um lenço de seda azul turquesa, bordado à mão, com um bilhete. Era da minha mãe. Ela dizia que gentileza reconhece gentileza. Lorena recuou um passo como se os presentes queimassem. Não posso aceitar isso. Por quê? Porque não é justo. Eu paguei R$3,50. Isso aqui vale milhares. Não faz sentido. Malik sorriu pela primeira vez. Um sorriso cansado, mas sincero. Faz sim. Você não sabe o que é viver sendo tratado como cofre ambulante. Naquele dia você me viu. De verdade. E eu quero retribuir. Lucas apareceu na porta, curioso. Marina espiava pela janela. Dona Cida já tinha o celular na mão, gravando tudo. Lorena sentiu o peso dos olhares, a pressão do julgamento futuro, e fez a única coisa que sabia fazer: impôs limites. Se eu aceitar, preciso de condições. Malik arqueou uma sobrancelha, intrigado. Quais? Primeira, isso não me torna sua devedora. Segunda, não quero aparecer em redes sociais ou notícias. Terceira, se um dia eu sentir que isso está errado, vou embora e você não me procura. Ele estendeu a mão. Combinado. Lorena apertou, desconfiada, mas firme. E então Malik disse algo que ela jamais esperaria. Quero que você venha para Dubai, 1 semana, só para conversarmos, sem contratos, sem promessas, só quero conhecer alguém real. O bairro inteiro pareceu congelar. Lorena sentiu as pernas fraquejarem. Você está louco? Talvez, mas estou sendo honesto. Ela riu, incrédula. Eu não te conheço. Não sei nada sobre você. E você quer que eu atravesse o mundo por quê? Para ser humilhada quando perceber que não pertenço ao seu universo? Malik não desviou o olhar. Eu garanto que você não será humilhada. E se em algum momento se sentir desrespeitada, eu mesmo pago a passagem de volta. Lucas cutucou a irmã. Lô, isso é loucura. Marina sussurrou. Mas é uma loucura interessante. Lorena respirou fundo, sentindo o peso da escolha. Lorena impôs mais condições, cada uma dita com a firmeza de quem já perdeu demais para arriscar de graça. Não dormiria sob o mesmo teto que Malik. Teria liberdade para sair quando quisesse. E, principalmente, nada de favores disfarçados de romance. Se ele esperava algo além de conversas, era melhor desistir agora. Malik ouviu tudo em silêncio, respeitoso, e respondeu com simplicidade. Você define as regras. Eu só quero sua companhia. Ela aceitou. Não por ingenuidade, mas por exaustão. Cansada de limpar sujeira alheia, de carregar o peso de 2 irmãos nas costas, de estudar enfermagem em apostilas velhas enquanto o mundo girava em alta velocidade ao redor. Talvez aquela semana fosse um respiro. Talvez fosse um erro. Mas seria dela. 2 dias depois, Lorena entrou no Grand Pal Hotel para pegar seus últimos pertences do armário da lavanderia. Silene a interceptou no corredor, os olhos brilhando de malícia. Soube que arrumou um patrocinador, disse, as aspas audíveis no tom de veneno. Espero que valha a pena. Mas saiba que aqui você não põe mais os pés. Quebra de protocolo com hóspede internacional é falta gravíssima. Lorena segurou a vontade de responder. Apenas pegou suas coisas, assinou os papéis de demissão e saiu pela porta dos fundos, carregando a mala pequena e a dignidade intacta. No aeroporto, o contraste era brutal. Malik a esperava no terminal de aviação privada, onde tudo cheirava a couro e silêncio climatizado. Ela vestia a única calça jeans sem remendos que tinha, uma blusa branca simples e as sandálias gastas que usava aos domingos. Ele, de terno discreto, sorriu ao vê-la. Pronta? Lorena ergueu o queixo. Pronta para voltar a qualquer momento. Durante o voo, ela mal tocou na comida servida em louça fina. Apenas observou o céu pela janela, se perguntando em que momento sua vida tinha virado roteiro de novela. Malik respeitou o silêncio, trabalhando no notebook, sem pressionar. Quando pousaram em Dubai, a cidade brilhava como joia sob o sol escaldante. Malik a conduziu a um carro blindado,
E logo estavam atravessando avenidas largas, margeadas por arranha-céus que pareciam desafiar a gravidade. O palácio era uma afronta à realidade de Lorena. Mármore por todos os lados, fontes dançantes nos jardins internos, cortinas de seda que tocavam o chão como vestidos de gala. Cada detalhe gritava riqueza acumulada por gerações. E ela, com sua mala pequena e olhar desconfiado, sentia-se como intrusa. Uma mulher jovem, de véu leve e sorriso genuíno, desceu a escadaria principal. Era Amira, irmã de Malik, e seus olhos reconheceram em Lorena algo familiar. A força silenciosa de quem sobrevive sem perder a essência. "Bem-vinda", disse Amira em português quase perfeito. "Meu irmão não para de falar de você." Lorena corou constrangida. "Ele exagera." "Talvez, mas raramente se importa." Amira conduziu Lorena ao quarto de hóspedes, um espaço do tamanho do apartamento inteiro onde ela morava com os irmãos. Cama king size, banheiro com banheira de hidromassagem, vista para o golfo. Tudo perfeito demais. Tudo irreal demais. Naquela noite, houve um jantar formal. Malik a apresentou a parte da família e alguns membros do conselho empresarial. Lorena vestiu um vestido simples que Amira emprestara, sentou-se à mesa comprida e sentiu o peso dos olhares. Alguns curiosos, outros claramente hostis. Um homem mais velho, de barba grisalha e postura rígida, limpou a garganta. "Malik, ouvi dizer que nossa convidada trabalha com limpeza." O silêncio cortou o ar como lâmina. Lorena ergueu os olhos, serena. "Trabalho sim. Com limpeza, cozinha e estudo enfermagem nas horas vagas. E o senhor, trabalha com o quê? Ou só administra o trabalho dos outros?" Amira engasgou no vinho, disfarçando uma risada. Malik conteve um sorriso. O homem, Nasser, tio de Malik e conselheiro-chefe, ficou vermelho. Que atrevimento! Lorena não desviou o olhar. Não foi atrevimento. Foi resposta. O jantar prosseguiu em tensão mal disfarçada. Lorena comeu pouco, mas manteve a postura. Mais tarde, sozinha no quarto, deixou as lágrimas escorrerem. Não de tristeza, mas de exaustão. Sabia que não pertencia àquele mundo e desconfiava que, em breve, alguém faria questão de lembrá-la disso. Os dias seguintes foram uma dança delicada entre descoberta e desconforto. Malik mostrou a Lorena os projetos sociais da holding, hospitais financiados, escolas construídas, programas de bolsas. Ela ouviu tudo com atenção, mas também com desconfiança. Conhecia bem a diferença entre caridade e mudança real. "Quantas dessas bolsas vão para mulheres pobres?" perguntou durante uma reunião. O diretor de comunicação hesitou. "Cerca de 20%. E quantas para imigrantes e refugiadas?" Silêncio constrangido. Lorena suspirou. "Então não é inclusão. É vitrine." Malik não rebateu, apenas anotou. E naquela noite, convocou reunião extraordinária para revisar os critérios de seleção. Amira observava tudo com admiração crescente. Pela primeira vez, alguém desafiava o irmão sem medo de represálias. Mas nem todos viam com bons olhos a influência de Lorena. Laila Haddad, chefe de comunicação da holding e mulher de ambições afiadas, decidiu que a brasileira era a ameaça. Começou discretamente, comentários venenosos em reuniões, insinuações sobre interesseiras internacionais, fotos vazadas de Lorena recebendo as caixas de presente no Brasil. As redes sociais pegaram fogo. Faxineira Cinderela tenta conquistar sheik bilionário. Oportunista brasileira invade Dubai. Será que ela está grávida? Os comentários eram cruéis, misturando machismo, xenofobia e classismo numa poção tóxica. Lorena leu tudo em silêncio, o rosto impassível, mas o coração sangrando. Malik tentou intervir, mas ela o impediu. "Não. Se você me defender publicamente, vai piorar. Vão dizer que sou marionete. Então o que fazemos?" Lorena respirou fundo. "Nada. Deixo a verdade falar." Mas a verdade sozinha não era suficiente. Nasser convocou reunião de emergência do conselho, exigindo que Malik rompesse imediatamente com a funcionária. Havia um noivado arranjado em andamento, uma herdeira do Golfo, bilhões em acordos comerciais, estabilidade política. Lorena representava caos. "Você vai jogar tudo fora por uma semana de capricho?" rosnou Nasser. Malik cerrou os punhos.
Não é capricho, é escolha. Então escolha mal. E perca a empresa. A ameaça era real. O conselho tinha poder para destituí-lo da presidência caso comprometesse a imagem institucional. E Layla, percebendo a brecha, decidiu forçar a mão. Organizou uma coletiva de imprensa em defesa da transparência, convidando jornalistas locais e internacionais. Lorena só soube na hora. Estava no jardim, lendo um livro de anatomia que Amira lhe dera, quando seguranças a escoltaram até o auditório principal. Malik tentou impedir, mas foi bloqueado por assessores. No palco, Layla sorria como serpente. Atrás dela, um telão gigante exibia fotos ampliadas. Lorena recebendo as caixas, entrando no jatinho, jantando no palácio. E então, o golpe final. Um áudio editado, com a voz de Lorena supostamente dizendo: "Se ele é rico, por que não aproveitar?" A sala explodiu em murmúrios. Câmeras focaram Lorena, que permaneceu de pé, pálida mas firme. Layla aproximou-se do microfone. "Sinto muito expô-la assim, mas a família Al-Rahman merece proteção contra..." "Mentira!" cortou Lorena, a voz baixa mas clara. Layla piscou, surpresa. "Perdão?" Lorena deu um passo à frente. "Esse áudio é mentira. Eu nunca disse isso, e essas fotos estão fora de contexto." "Temos provas." "Não, vocês têm manipulação." Lorena virou-se para as câmeras, o coração trovejando no peito, mas a voz firme. "Eu paguei um café de R$3,50 para um homem constrangido num hotel. Não sabia quem ele era. Não queria nada em troca. Fiz porque aprendi que dignidade não tem preço. E se isso me torna oportunista, então todos que já ajudaram alguém sem esperar nada são." O silêncio era denso. Layla tentou retomar o controle, mas Lorena continuou. "Eu vim de ônibus lotado a vida inteira. Criei 2 irmãos sozinha. Estudei com apostila velha. E mesmo assim, nunca pedi esmola, nunca me vendi, nunca envergonhei ninguém. Então, se vocês querem me humilhar, vão ter que fazer melhor que isso." O primeiro aplauso veio de Amira, na terceira fileira. Depois, outro e outro. Até que a sala inteira aplaudia, exceto Layla e Nasser. Malik entrou correndo, afastou seguranças e subiu ao palco, estendendo a mão para Lorena. Ela aceitou. Nos bastidores, a guerra estava apenas começando. Nasser convocou reunião fechada com os acionistas principais, exigindo a destituição imediata de Malik. A acusação era clara. Envolvimento emocional comprometendo decisões bilionárias. Os números foram apresentados. Contratos em risco, parceiros recuando, imagem institucional abalada. Malik ouviu tudo em silêncio. Depois levantou-se e disse apenas: "Eu renuncio." A sala congelou. "Se minha presença ameaça a empresa, eu saio. Mas Lorena fica, e vocês vão tratá-la com respeito, ou responderão publicamente por assédio moral." Nasser sorriu, triunfante. "Você está disposto a perder bilhões por uma pessoa?" cortou Malik. "Coisa que vocês esqueceram de ser." Lorena soube da renúncia horas depois, através de Amira. Correu até o escritório de Malik, furiosa e desesperada. "Você é louco? Jogou tudo fora por minha causa." Ele ergueu os olhos, cansado mas sereno. "Não joguei nada fora. Recuperei algo." "O quê?" "Controle da minha vida." Lorena sentou-se, as pernas bambas. "Eu não posso aceitar isso." "Não posso carregar esse peso." Malik aproximou-se, ajoelhando-se diante dela. "Você não pediu nada. Eu escolhi. E escolheria de novo." Lágrimas escorreram pelo rosto de Lorena. De raiva, de impotência, de algo que não conseguia nomear. "Eu vou embora. Hoje. Vou tirar esse peso de você." "Não. Malik. Não." Ele segurou as mãos dela, firme, mas delicado. "Se você quer ir embora porque não quer ficar, eu aceito. Mas se está indo por culpa, por medo de me prejudicar, então está fugindo. E você não é de fugir." Lorena soluçou. Pela primeira vez em anos, permitiu-se fraquejar nos braços de alguém. Malik a abraçou, sem pressa, sem expectativas. Naquela noite, ela escreveu um bilhete. "Você me viu como pessoa. Guarde isso." Deixou-o sobre a cama, pegou a mala pequena e partiu na madrugada, antes que alguém acordasse. Quando Malik encontrou o bilhete ao amanhecer, não chorou, apenas fechou os olhos e respirou fundo.
De volta a São Paulo, Lorena foi recebida com um misto de curiosidade mórbida e crueldade disfarçada de preocupação. As manchetes brasileiras foram implacáveis. Faxineira Sheik volta de mãos vazias. Conto de fadas vira pesadelo para a brasileira humilhada. Lorena Silva, do luxo ao lixo em uma semana. Dona Cida espalhou que ela tinha se vendido e voltado usada. Silene, a antiga chefe, deu entrevistas insinuando que Lorena sempre fora interesseira e problemática. As redes sociais transformaram sua história em meme. Sua foto com legenda: quando você acha que é Cinderela, mas é só Cinderela das 10. Lorena aguentou tudo calada. Voltou às faxinas em casas de família, aos estudos noturnos, à rotina de pegar 2 ônibus antes do sol nascer. Lucas e Marina a receberam com abraços apertados, sem perguntas. Eles sabiam que a irmã voltaria. Ela sempre voltava. Mas algo havia mudado nela. Não era fragilidade, era clareza. Pela primeira vez, Lorena entendia que gentileza não era fraqueza e que recusar migalhas era tão digno quanto aceitá-las quando vem com respeito. 3 semanas depois, numa manhã de chuva fina, um carro simples, um sedã preto, sem blindagem, sem ostentação, estacionou em frente ao conjunto habitacional. Vizinhos se aglomeraram nas janelas. Lorena estava lavando louça quando Marina gritou da sala: "Lô, é ele!" Ela enxugou as mãos no pano de prato, respirou fundo e desceu. Malik estava encostado no carro, sem gravata, sem seguranças, sem pose. Apenas um homem cansado, molhado de chuva, segurando um envelope pardo nas mãos. Ele sorriu ao vê-la, mas não se aproximou. Esperou que ela decidisse. Lorena atravessou o portão devagar, os braços cruzados. "Você não desiste fácil, hein? Não quando importa. Vim dizer que renunciei de verdade. Assinei os papéis. Nasser assumiu a presidência, e eu saí com uma parte das ações suficiente para viver bem, mas sem peso. E vim propor uma coisa." Lorena ergueu uma sobrancelha. "Casamento?" Ele riu. "Não, parceria." Malik abriu o envelope, revelando um projeto detalhado. A Fundação Amiram Lorena, programa de bolsas integrais para cursos de enfermagem, medicina e áreas da saúde, voltado exclusivamente para mulheres de periferia no Brasil e imigrantes nos Emirados. Tudo custeado por ele, mas gerido por um conselho independente. E Lorena seria a coordenadora brasileira se aceitasse. Sem caridade, explicou Malik. Com trabalho. Salário digno, autonomia, parceria. Você escolhe as bolsistas, define critérios, fiscaliza. Eu só financio. Lorena leu o documento, lágrimas borradas na vista. Por que está fazendo isso? Porque você me ensinou que poder sem propósito é só ego. E porque quero construir algo que faça sentido. Com você. Ela ergueu os olhos. E se eu disser que não quero nada além de amizade? Então seremos amigos que mudam o mundo. Lorena sorriu. Um sorriso genuíno pela primeira vez em semanas. Eu aceito, mas com uma condição. Sem programa social. Sem mim. Se for só nome bonito em papel, eu caio fora. Fechado. No dia seguinte, a imprensa internacional noticiou a criação da fundação. Laila tentou desacreditar o projeto, mas foi exposta por jornalistas investigativos que revelaram suas manipulações anteriores, incluindo o áudio editado. Foi afastada e processada. Nasser tentou bloquear a verba, mas Amira, agora no conselho, articulou uma reviravolta. Destituiu o tio por desvios éticos e assumiu a vice-presidência. Poder sem ética não dura, declarou em entrevista. 6 meses depois, a primeira turma de bolsistas foi anunciada. 50 mulheres, entre brasileiras da periferia e imigrantes nos Emirados. A cerimônia aconteceu num gramado do céu, com crianças correndo, mães de alunos como convidadas, coral improvisado de estudantes. Nada de mármore, nada de pompa, só gente, música e esperança. Malik e Lorena subiram ao palanque juntos. Não como casal, mas como parceiros. Ele discursou sobre responsabilidade, ela sobre resistência. E quando anunciaram que Lucas havia sido aprovado no curso técnico de radiologia e Marina ganhara intercâmbio de tradução médica, a plateia explodiu em aplausos. 2 anos depois, eles se casaram. Não em palácio,
mas no mesmo gramado. Sem fogos, mas com fila de inscrições dobrando o quarteirão. O anel era discreto. Os votos diretos. Sem máscaras, sem atalho, com trabalho. Lorena, agora de jaleco e crachá, coordenava o primeiro polo de formação na Zona Sul. Malik dividia a rotina entre Dubai e São Paulo, visitando canteiros de obra, conversando com bolsistas, aprendendo a ser humano. E no dia da inauguração do auditório, uma placa foi afixada na entrada. Quem paga um café pode acender um farol. Lorena leu, sorriu e pensou na mãe, que lhe ensinara que gentileza, quando nasce de integridade, não compra ninguém, mas muda o rumo do vento.